Bom dia a todos os amigos. Vamos lá de Minuto Tributário. Primeira notícia que a gente separou, e aí vai sair nos veículos de comunicação, certamente, mas aqui é a notícia da Rádio WhatsApp, que é esse parecer da Receita Federal, da Coordenação de Administração Tributária da Receita Federal, sobre a exclusão do ICMS dos créditos do PIS e da COFINS e aderindo à decisão do STF, determinando a exclusão do ICMS faturado da saída do PIS e da COFINS. Isso é um parecer, tá? Primeiro explicando o que é que se trata esse parecer, por que ele não está divulgado no SIJUT lá, que é o site de normas da Receita Federal. Ele não está divulgado porque é uma questão interna, por enquanto, entre a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Em regra, as consultas que se fazem à COSIT, quem faz é o contribuinte e pergunta: Receita, o que é que tu acha? A Receita vai dizer por meio das suas divisões fiscais, em regra, porém, essas consultas, quando for para ser unificada em âmbito nacional, elas chegam na COSIT e a COSIT geralmente decide. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Nesse caso, se trata da coordenação de administração tributária da Receita, que dá o entendimento em âmbito nacional, consultando a Procuradoria da Fazenda Nacional para se chegar ao entendimento comum e se publicar uma solução de consulta conjunta, tá? Um parecer informativo, uma solução de consulta conjunta, que aí estaria ratificada pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Muito semelhante ao que foi no ano de 2018, a solução de consulta 13 de 2018, que falava que o ICMS ser excluído é o ICMS pago do PIS e da COFINS. Em resumo, era isso. Ocorre que essa solução de consulta 13 de 2018, hoje em dia, ela houve a queda dela, digamos assim, implicitamente, porque o STF julgou os embargos de declaração dizendo que o ICMS ser excluído é o ICMS faturado. Diante disso, surge uma nova polêmica que já vimos desde o Minuto Tributário número 4 e 5, tá? Que é o ICMS faturado, ele é excluído para as empresas do lucro real, que optam pelo lucro real e que acabam recolhendo, por consequência, o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, que o regime não cumulativo, aqui um parêntese, ele apura o PIS e a COFINS com base na diferença do PIS e a COFINS a recolher, gerados do 9,25 aplicado sobre a receita bruta, deduzido do crédito do PIS e da COFINS, que decorre do custo de aquisição do preço do produto. Ou seja, o preço do produto que gerou aquela entrada, por exemplo, 100 mil reais de custo de produto, que gerou ali 9,25 de crédito, ou seja, 9.250 de crédito de PIS e COFINS, essa quantia aí, ela passou a ser discutida pelo Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal internamente, se nesses 9,25 sobre esses 100 mil, estaria também incluído o ICMS faturado nele ou excluído. Se você retira dos 100 mil o ICMS faturado, vamos dizer 18 mil reais, você diminui a sua base de crédito. É claro, em vez de você tomar crédito sobre 100 mil, você estaria tomando crédito sobre 82 mil, uma base menor. E se você tomar crédito sobre a base menor, é claro que você vai gerar um PIS e COFINS a recolher maior, porque o PIS e COFINS a recolher, que é pautado ali com base na sua saída, ele abate-se desse crédito. E aí o que acontece? A Receita Federal, nesse primeiro posicionamento, por meio de exposição e questionamento à Receita Federal se ela concorda ou não com esse entendimento, ou seja, não é algo vinculante ainda, mas é algo que pode ser, ela questiona a Procuradoria se ela concorda, ratifica esse entendimento ou retifica esse entendimento, se ela discorda. E aí a gente tem que aguardar, muito possivelmente, que vai ser decidido pela Procuradoria. Mas eu entendo justamente que ela deve permanecer com esse entendimento. Permanecendo com esse entendimento, o que é que significa? Muito possivelmente um aumento de contencioso. Por quê? Tanto para as empresas que propuseram ações judiciais, quanto para as empresas que não propuseram ações judiciais e vão fazer retificações na via administrativa, recuperando créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS, elas estariam obrigadas a retirar também para apenas aquelas empresas que estão no lucro real, tá? Elas estariam obrigadas também a excluir o ICMS faturado da base da entrada, que está ali no XML das notas fiscais de entrada dela. E o que é que isso quer dizer? Na prática, quer dizer na prática que você reduz substancialmente o valor do seu crédito, tá? Do PIS e COFINS a recuperar por meio de uma ação judicial ou por meio de uma retificação e recuperação de crédito administrativo. O que eu acho disso é que a Receita Federal são dois grandes fundamentos.
A Receita Federal até 2019, ela tinha instrução normativa clara e específica de que no preço do produto, que é o que se toma crédito, tá? Que o preço do produto que se toma crédito é diferente da receita bruta, que é o que você gera o débito do PIS e COFINS não cumulativo, mas no preço do produto, até 2019, a Receita Federal tinha instrução normativa que dizia que deve ser incluído o ICMS, ou seja, em vez de você tomar crédito 9,25 sobre os 82 mil, no exemplo que eu dei, você tomaria sobre 100 até 2019. Isso era posicionamento específico da Receita por meio de instrução normativa. E aí entra naquela aplicação do artigo 146 do CTN, de que se a Receita Federal tinha aquele entendimento até 2019, não pode ela modificar para o passado, só poderia modificar com base nos fatos geradores futuros, porque ela mudou o critério jurídico. Ainda assim, a interpretação que ela tinha era a interpretação com base no artigo 3º da Lei 10.833 e 10.637. Ou seja, ela interpretando uma lei que não se modificou até 2019 tinha esse entendimento. Consequentemente, para o período pretérito, ela não pode modificar esse entendimento, com base no artigo 146 do CTN. E para o futuro, ainda que ela tenha modificado aquele entendimento, o fato é que um dia ela já interpretou aquela lei da forma que favorece os contribuintes. Logo, isso é algo que você também não pode apagar da história, que por sua vez poderia até adentrar na lógica do artigo 146, porque ela também não modificou o entendimento após 2019. Ela apenas excluiu a previsão, mas o fato dela excluir a previsão não modificou o fato de que os contribuintes permaneceram tomando crédito de 9,25 sobre o preço do produto. Segundo grande fundamento é de que, se o STF julgou excluir o ICMS faturado da Receita Bruta, a Receita Bruta, que é o que você gera o débito do PIS e COFINS a pagar, tá? Ela não é o que se pauta de crédito para fins do PIS e COFINS, tá? Você toma crédito do PIS e COFINS com base no valor do preço do produto. Se você toma valor com base, se você toma crédito do PIS e COFINS com base no preço do produto, no preço do produto, necessariamente, e aí é uma questão sistemática, ele encontra sim o valor do ICMS, porque o ICMS, se você for pegar, enfim, diversos dispositivos, a Lei Complementar 87, 96, e dentro de diversos dispositivos estaduais, dentro do preço do produto, você tem o ICMS, tá? Seja porque ele se inclui na própria base, seja porque a legislação determina, seja porque o ICMS é um tributo indireto e ele está incluído dentro do preço do próprio produto. O fato é que o ICMS está lá. E o conceito julgado pelo STF, que é do artigo 195, inciso 1º, a linha A e B, que trata ali da receita bruta, ela não se aplica ao preço do produto. É um conceito completamente diferente, tá? E não vem dizer que ao STF julgar a exclusão do ICMS faturado da receita bruta, julgou a exclusão do ICMS faturado da receita bruta para toda a cadeia, e que ao julgar para toda a cadeia, a minha base de crédito seria menor, porque eu tomaria crédito da receita bruta do meu fornecedor. Negativo. Se toma crédito, ainda assim, sobre o valor do preço do produto. Se quiser modificar o entendimento, que seja pela via legal, que seja por meio de lei, e não por meio de entendimentos que conflitavam, como eu já falei no primeiro fundamento, contra o próprio entendimento originário da Receita, que era de que o ICMS estaria incluído no preço do produto, consequentemente no valor dos créditos do PIS e da COFINS, tá? Vai gerar muito debate, isso aí aguarda retificação ou ratificação da Procuradoria da Fazenda, e vamos no futuro conversar bastante sobre isso, mas o fato é que vai gerar muito contencioso também, como tudo no direito tributário. Contribuintes obtêm liminares contra cobranças retroativas de ISS. Bem rápido aqui, artigo 146 do CTN, novamente. O município de Barueri tinha legislação no seu Código Tributário Municipal de que o ISS ele seria reduzido da sua base de cálculo dos valores dos tributos ali, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. E ao fazer isso, o valor do ISS praticado, ou seja, a alíquota desse ISS praticada era menor do que 2%. Em vias de ser julgado inconstitucional, em 2018, o município de Barueri modificou a legislação, ou seja, essa notícia aqui está tratando muito possivelmente de dois períodos, o ano de 2016 e o ano de 2017. O que acontece? Essa legislação que previa essa redução de base do ISS pelo município de Barueri, ela foi modificada em 2018
E em 2020 o STF julgou inconstitucional a legislação do município de Barueri que previa essa redução, pois ela estaria limitada ao que prevê o ADC, tá? O nosso ato de disposições transitórias. E aí, constitucionais transitórias, ADCT. E aí, a ADCT, ao prever isso, e o STF foi julgar inconstitucional, que foi o que o município fez, se viu no direito, a partir de 2021, de cobrar aqueles contribuintes que, com base na boa-fé e com base na própria legislação estadual, municipal, perdão, eles acabaram reduzindo o pagamento de ISS. E aí tem contribuintes que, por exemplo, têm possíveis autuações de 20 milhões e etc e tal. E esses contribuintes passaram a propor ações judiciais preventivas para evitar essas autuações fiscais por parte do município de Barueri, justamente alegando de que eles não poderiam fazer isso com base no artigo 146 do CTN, que já falei anteriormente, por ter modificado o critério jurídico, e esse critério jurídico foi modificado com base em decisão judicial, mas o fato é que não poderia o município, por uma violação ao princípio da boa-fé, que é previsto no Código Tributário Nacional, vir a cobrar algo que ele dizia que o contribuinte podia fazer no passado, tá bom? E aí, há uma discussão que vai se ter, obviamente, sobre a extensão desse artigo 146 do CTN. Isso vai chegar no STJ, sem sombra de dúvida, e a gente vai aguardar aí o que é que vai ocorrer. Mas o fato é que os contribuintes hoje vêm obtendo liminares ali na Justiça, tá? Estadual de São Paulo. Grandes empresas conseguem, nos tribunais, reduzir contribuição ao INSS. Trata-se aqui de uma tese de poder excluir, tá, da base de cálculo do INSS, que é aquela contribuição patronal de 20%. Como eu sempre falo, se quer ter uma folha de funcionário de 100 mil reais, a empresa geralmente vai pagar para o governo, por conta própria, por ser contribuinte, cerca de 28 mil reais. Paga 100 mil para os funcionários, retendo alguns tributos dele, ou seja, 100 mil não é líquido, é bruto. E além desse 100 mil bruto que ela paga aos funcionários, ela paga ali os tributos dela, que o tributo dela sobre a folha vai chegar ao todo ali por volta de 28%, que vai gerar ali 28 mil reais nesse exemplo que eu dei. Que aí inclui-se contribuição de terceiro em 5,8%, CPP de 20% e RAT, que pode variar ali de 1 a 3%. Mas o fato é que esse contribuinte ali que está suscetível a esse recolhimento, ele por muito tempo questionou várias verbas sobre a sua folha. Ou seja, o que da folha eu incidiria os 28%? Será que eu incidiria sobre os 100 ou 100 menos algumas rubricas específicas, podendo chegar a 90, 80, 70 mil reais? E aqui, dentre as verbas que ele retém e deduz do funcionário, tá? Ele reduz ali, se você pegar a folha, ele tem ali as deduções do funcionário, existe o vale transporte, vale alimentação e o plano de saúde corporativo. E aí os contribuintes passaram a propor ações judiciais, tanto para excluir as verbas indenizatórias, como para excluir as verbas que ele desconta, tá? São verbas descontadas do funcionário. E aí essas verbas descontadas do funcionário, existem precedentes, que aí é isso que a notícia traz, na quinta região, que é aqui que vários estados do Nordeste, bem como diversas outras regiões que são favoráveis aos contribuintes, tá? Mas a Receita Federal hoje veda administrativamente com base em solução de consulta da COSIT. E aí é algo que vai crescendo, certamente vai chegar no STJ, sobre esse conceito de verbas remuneratórias, verbas indenizatórias, verbas descontadas merecem ou não estar na base de cálculo dessas contribuições. E aí vamos aguardar os desfechos, tá? A STF começa a julgar pedido para limitar a decisão sobre ISS franquias. Em 2020, em agosto de 2020, se não me engano, há um ano atrás, o STF disse que era constitucional o ISS sobre franquia, que era algo que era bem discutido. Algumas empresas deixaram de pagar na época, algumas empresas propuseram ação e tiveram liminares, algumas empresas tiveram ação em depositar em juízo, outras tiveram ação e apenas apostaram na tese. Fato é que existe uma quantia muito grande de contencioso sobre esse tema. E quando o STF julgou constitucional a matéria, os contribuintes opuseram embargos de declaração visando a modulação dos efeitos para que a norma fosse inconstitucional apenas a partir do julgamento do STF, momento a partir do qual os contribuintes deveriam realizar esse pagamento. E aí, o STF está julgando essa questão da modulação dos efeitos, mas tudo indica que a modulação dos efeitos não vai ocorrer nesse caso, embora tenha uma grande repercussão financeira favorável aos contribuintes, não tinha jurisprudências ali, a vasta jurisprudência realmente era em sentido contrário, tá? Mas vamos aguardar aí os desfechos.
e aqui em plenário virtual e deve terminar sexta-feira esse julgamento. ISS no PIS e COFINS, Toffoli traz o julgamento e fica em 1 a 1. Tá? É justamente isso aqui. Existe o voto do ministro Celso de Mello, que se aposentou, e existe o voto de Dias Toffoli, que é um voto contrário. A tese em si já foi muito explicada em minutos tributários passados, mas aqui é uma atualização do placar, tá? Que aí é o placar de última hora, o placar de hoje. Vamos aguardar o julgamento até sexta-feira. Pessoal, assim a gente encerra o Minuto Tributário e agradece a vocês mais uma vez aí a atenção.